Pasta 7. 7. A espada mortal. O murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Os que estavam de capuz os jogaram para trás, e Clary pôde perceber pelos olhares de Jace, Alec e Isabelle que muitos dos caçadores de sombras no jardim eram familiares. Pelo anjo. O olhar incrédulo de Marise passou de Alec para Jace e Clary e voltou para a filha. Jace tinha se afastado de Alec no instante em que Marise falou e estava um pouco distante dos outros três, com as mãos nos bolsos enquanto Isabelle girava nervosa o chicote dourado nas mãos. Alec, enquanto isso, parecia estar mexendo no telefone, apesar de Clary não conseguir imaginar para quem ele estaria ligando. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Alec." "Isabelle." Foi feita uma chamada perturbadora da cidade do silêncio. "Nós respondemos", disse Alec. O olhar dele desviou ansiosamente para a multidão reunida. Clary não podia culpá-lo pelo nervosismo. Aquele era o maior grupo de caçadores de sombras adultos, de caçadores de sombras em geral, que ela já tinha visto. Ficou olhando de um rosto para o outro, registrando as diferenças entre eles, que variavam bastante em idade, raça e na aparência geral, e no entanto davam a mesma impressão de enorme poder contido. Isabelle podia sentir os olhares sutis sobre ela, examinando-a, avaliando-a. Uma delas, uma mulher com cabelos prateados, a encarava vorazmente, sem nenhuma sutileza. Clary piscou e desviou o olhar enquanto Alec prosseguia. "Vocês não estavam no instituto, e não podíamos invocar ninguém, então nós mesmos viemos." "Alec, e não importa. De qualquer forma", disse Alec, "estão mortos. Os irmãos do silêncio. Estão todos mortos. Foram assassinados." Dessa vez não houve qualquer ruído na multidão reunida. Em vez disso, eles pareceram paralisados como um bando de leões ao ver uma gazela. "Mortos?" repetiu Marise. "O que você quer dizer com estão mortos?" "Acho que o que ele quer dizer está bem claro", disse uma mulher com um longo casaco cinza que apareceu de repente ao lado de Marise. Sob a luz que piscava, ela parecia a Clary uma espécie de caricatura de Edward Gorey, com ângulos acentuados, cabelo puxado para trás e olhos fundos e negros, como se as órbitas tivessem sido arrancadas do rosto. Ela trazia um pedaço brilhante de pedra de luz enfeitiçada em uma corrente comprida de prata, enrolada nos dedos mais finos que Clary já tinha visto. "Estão todos mortos?" perguntou, dirigindo-se a Alec. "Não encontraram ninguém vivo na cidade?" Alec balançou a cabeça em negativa. "Não que tenhamos visto, Inquisidora." Então aquela era a Inquisidora, percebeu Clary. Ela certamente parecia alguém capaz de jogar meninos adolescentes em celas de masmorras por nenhum motivo além de não gostar do comportamento deles. "Que vocês tenham visto", repetiu a Inquisidora. Os olhos como contas duros e brilhantes. Ela se voltou para Marise. "Pode ser que ainda haja sobreviventes. Eu enviaria os seus para uma verificação na cidade." Os lábios de Marise enrijeceram. Pelo pouco que Clary tinha aprendido a respeito dela, sabia que a mãe adotiva de Jace não gostava que lhe dissessem o que fazer. "Muito bem." Ela se voltou para o restante dos caçadores de sombras. Não havia tantos. Clary começou a perceber quanto inicialmente achara que houvesse. Mais perto de 20 do que de 30, apesar de o choque do surgimento ter criado a sensação de que se tratava de um grupo enorme. Marise falou com Malik em voz baixa e ele fez que sim com a cabeça. Tomando o braço da mulher de cabelos prateados, guiou os caçadores de sombras para a entrada da Cidade dos Ossos. Enquanto um após o outro eles desciam as escadas, levando consigo as pedras de luz enfeitiçada, o brilho no jardim começou a diminuir. A última da fila era a mulher com o cabelo de prata. Na metade do caminho da descida, ela parou, virou e olhou para trás, diretamente para Clary. Tinha olhos cheios de uma ânsia terrível, como se tivesse um desejo profundo e desesperado de dizer alguma coisa a Clary. Após um momento, puxou o capuz de volta sobre a cabeça e desapareceu nas sombras. Marise quebrou o silêncio. "Por que alguém mataria os irmãos do silêncio? Eles não são guerreiros, não carregam marcas de batalha." "Não seja ingênua, Marise", disse a Inquisidora. "Isso não foi um ataque aleatório. Os irmãos do silêncio podem não ser guerreiros, mas são essencialmente guardiões e são muito bons no que fazem. Sem falar que são difíceis de matar. Alguém queria alguma coisa da Cidade dos Ossos e estava disposto a matar os irmãos do silêncio para isso. Foi premeditado." "O que afasta tanta certeza?" "A busca impossível que nos atraiu para o Central Park? O menino? Fada morto?" "Eu não chamaria aquilo de busca impossível. O sangue do menino Fada tinha sido drenado como os outros."
Essas mortes podem causar sérios problemas entre as crianças noturnas e os outros membros do submundo. Distrações, disse a Inquisidora, descartando a hipótese. Ele nos queria longe do instituto para que ninguém respondesse aos irmãos quando pedissem ajuda. De fato, engenhoso, mas ele sempre foi engenhoso. Ele? Foi Isabelle que falou, o rosto pálido entre as ondas pretas do cabelo. Você quer dizer... As palavras seguintes de Jace fizeram com que um choque percorresse Clary como se ela tivesse tocado uma corrente elétrica. Valentim, disse ele. Valentim levou a espada mortal. Foi por isso que ele matou os irmãos do silêncio. Um sorriso fino e repentino se formou no rosto da Inquisidora, como se Jace tivesse dito alguma coisa que lhe tivesse agradado muito. Alec se espantou e olhou para Jace. Valentim? Mas você não disse que ele estava lá? Ninguém perguntou. Ele não pode ter matado os irmãos. Estavam destruídos. Nenhuma pessoa poderia ter feito tudo aquilo. Provavelmente teve ajuda demoníaca, disse a Inquisidora. Ele já usou demônios para o ajudarem antes, e com a proteção do cálice poderia invocar criaturas muito perigosas, mais perigosas que os Raveners. Acrescentou com uma curva no lábio e, apesar de não ter olhado para Clary ao dizê-lo, as palavras pareceram, de alguma forma, um tapa verbal. A vaga esperança de que a Inquisidora não a tivesse reconhecido se dissipou, ou os patéticos renegados. Quanto a isso eu não sei. Jace estava muito pálido, com manchas febris nas maçãs do rosto. Mas foi o Valentim. Eu o vi. Aliás, ele estava com a espada quando foi até a cela e me provocou pelas grades. Foi como um filme ruim, exceto pelo fato de ele não ter ficado enrolando o bigode com os dedos. Clary olhou preocupada para ele. Estava falando rápido demais, ela pensou, e não parecia conseguir ficar de pé com muita firmeza. A Inquisidora não pareceu perceber. Então você está dizendo que Valentim contou tudo isso a você? Disse que matou os irmãos do silêncio porque queria a espada do anjo. O que mais ele contou? Disse para onde estava indo? O que pretende fazer com os 2 instrumentos mortais? Perguntou Marise rapidamente. Jace balançou a cabeça. A Inquisidora foi em direção a ele, o casaco girando em volta de si como fumaça flutuante. Os olhos e a boca cinza eram linhas horizontais firmes. Não acredito em você. Jace simplesmente olhou para ela. Não achei que fosse acreditar. E duvido que a Clave acredite. Jace não é mentiroso, Alec disse com fervor. Use o cérebro, Alexander, disse a Inquisidora, sem tirar os olhos de Jace. Deixe de lado a lealdade ao seu amigo por um instante. Qual é a probabilidade de Valentim ter passado pela cela do filho para uma conversa paternal sobre a espada da alma e não ter mencionado o que pretende fazer com ela, nem sequer para onde estava indo? Se eu credesse, se minha resposta fosse, disse Jace em uma língua que Clary não conhecia. A persona che mai tornasse al mondo. Dante. A Inquisidora pareceu um pouco entretida. Inferno. Você ainda não está no inferno, Jonathan Morgenstern. Apesar de que, se insistir em continuar mentindo para a Clave, vai desejar que estivesse. Ela se voltou para os outros. Não parece estranho para mais ninguém que a espada da alma tenha desaparecido na noite anterior ao julgamento de Jonathan Morgenstern perante ela e que tenha sido o pai dele quem a levou? Jace pareceu chocada ao ouvir isso. Seus lábios se abriram levemente em sinal de surpresa, como se aquilo jamais tivesse ocorrido a ele. O meu pai não levou a espada por mim. Ele levou para ele. Duvido que soubesse do julgamento. Mesmo assim, é incrivelmente conveniente para você. E para ele, que não vai ter que se preocupar que você revele seus segredos. É, disse Jace. Ele está morrendo de medo que eu conte para todo mundo que ele sempre quis ser bailarina. A Inquisidora simplesmente olhou para ele. E não sei nenhum segredo do meu pai, disse ele, de maneira menos atrevida. Ele nunca me contou nada. A Inquisidora olhou para ele com algo próximo a tédio. Se o seu pai não pegou a espada para protegê-lo, então por que ele pegou? É um instrumento mortal, disse Clary. É poderosa, como o cálice. Valentim gosta de poder. O cálice tem uso imediato, disse a Inquisidora. Ele pode utilizá-lo para criar um exército. A espada é usada em julgamentos. Não vejo como pode interessar a ele. Ele pode ter feito isso para desestabilizar a Clave, sugeriu Marise, para enfraquecer o nosso moral, para dizer que não há nada que possamos proteger dele se quiser bastante. Era um argumento surpreendentemente bom, pensou Clary, mas Marise não parecia muito convencida. O fato é que...
Contudo, não chegaram a ouvir o que era o fato, pois naquele instante Jace levantou a mão como se quisesse fazer uma pergunta. Pareceu espantado e sentou-se na grama repentinamente, como se as pernas tivessem cedido. Alec se ajoelhou ao lado dele, mas Jace acenou para afastar a preocupação. Me deixe em paz. Estou bem. Você não está bem. Clary se juntou a Alec na grama, e Jace olhou para ela com olhos cujas pupilas estavam imensas e escuras, apesar da luz enfeitiçada que iluminava a noite. Ela olhou para o pulso de Jace, onde Alec havia desenhado o Iratze. A marca desaparecera, nem mesmo uma cicatriz branca fora deixada para trás para indicar que o tinha dado certo. Seus olhos encontraram os de Alec e ela viu a própria ansiedade refletida ali. Tem alguma coisa errada com ele, disse. Alguma coisa séria. Ele provavelmente precisa de um símbolo de cura. A inquisidora parecia estar imensamente aborrecida com Jace por ter se machucado durante eventos de tal importância. Um Iratze ou... Já tentamos, disse Alec. Não está funcionando. Acho que tem alguma coisa demoníaca acontecendo aqui. Como veneno de demônio? Maryse se movimentou como se quisesse ir até Jace, mas foi contida pela inquisidora. Ele está envergonhado, disse ela. Deveria estar nos confins das celas da Cidade do Silêncio agora. Alec se levantou ao ouvir isso. Você não pode falar uma coisa dessas. Olhe só para ele. Ele gesticulou para Jace, que havia caído de volta sobre a grama com os olhos fechados. Não consegue nem ficar de pé. Precisa de médicos. Precisa... Os Irmãos do Silêncio estão mortos, disse a inquisidora. Você está sugerindo um hospital mundano? Não. A voz de Alec era firme. Pensei que pudéssemos levá-lo até o Magnus. Isabelle produziu um ruído que era um misto de espirro e tosse. Ela se virou enquanto a inquisidora olhava para Alec confusa. Magnus? É um feiticeiro, disse Alec. Na verdade, é o magnífico feiticeiro do Brooklyn. Você está falando de Magnus Bane, disse Maryse. Ele tem uma reputação... Ele me curou depois que eu lutei contra um demônio maior, disse Alec. Os Irmãos do Silêncio não puderam fazer nada, mas Magnus... Isso é ridículo, disse a inquisidora. O que você quer é ajudar Jonathan a escapar. Ele não está bem o suficiente para escapar, disse Isabelle. Não consegue ver isso? Magnus jamais deixaria isso acontecer, disse Alec, olhando para a irmã na tentativa de contê-la. Ele não está interessado em contrariar a clave. E como ele proporia prevenir que isso acontecesse? Da voz da inquisidora pingava um sarcasmo ácido. Jonathan é um caçador de sombras, não é muito fácil nos manter presos. Talvez você devesse perguntar a ele, sugeriu Alec. A inquisidora abriu seu sorriso cortante. Perfeitamente. Onde ele está? Alec olhou para o telefone que tinha na mão e em seguida novamente para a figura cinza e esguia diante dele. Ele está aqui, disse. Levantou a voz. Magnus, vem aqui. Até a inquisidora ergueu as sobrancelhas quando Magnus passou pelo portão. O magnífico feiticeiro vestia calças de couro pretas, um cinto com uma fivela em forma de um M de joias e um casaco militar prussiano azul cobalto. Aberto sobre uma camisa branca de renda, ele brilhava com camadas de purpurina. Pousou o olhar no rosto de Alec por um instante, com animação e mais alguma coisa antes de olhar para Jace, que estava na grama. — Ele está morto? Perguntou. — Parece morto. — Não, irritou-se Maryse. Ele não está morto. — Você verificou? Posso dar um chute se você quiser. Magnus foi na direção de Jace. — Pare com isso, irritou-se a inquisidora, soando como a professora do 3º ano de Clary ao exigir que ela parasse de desenhar na mesa com a caneta. Ele não está morto, mas está machucado, acrescentou quase de má vontade. Suas habilidades médicas são necessárias. Jonathan precisa estar bem o suficiente para o interrogatório. Tudo bem, mas vai custar. Eu pago, disse Maryse. A inquisidora nem sequer piscou. Muito bem, mas ele não pode ficar no instituto. Só porque a espada desapareceu, não significa que o interrogatório não vá acontecer conforme planejado. Enquanto isso, o menino deve ser mantido sob observação. Está claramente em risco de fuga. Risco de fuga? Questionou Isabelle. Você está agindo como se ele tivesse tentado escapar da Cidade do Silêncio. Bem, disse a inquisidora, ele não está na cela agora, está? Isso não é justo. Você não podia esperar que ele ficasse lá cercado de pessoas mortas. Não é justo? Não é justo? Você realmente espera que eu acredite que você e o seu irmão foram motivados a vir para a Cidade dos Ossos por causa de um chamado e não porque queriam libertar Jonathan do que claramente considera um confinamento desnecessário?
E espera que eu acredite que vocês não vão tentar libertá-lo outra vez se ele permanecer no instituto? Acha que pode me enganar com a mesma facilidade com que engana seus pais, Isabelle Latwood? Isabelle ficou completamente vermelha. Magnus falou antes que ela pudesse responder. Ouçam, não tem problema, disse ele. Jace pode ficar na minha casa. A inquisidora voltou-se para Alec. O seu feiticeiro compreende, disse ela, que Jonathan é uma testemunha de suma importância para Clave. Ele não é o meu feiticeiro. As maçãs do rosto de Alec ruborizaram com um tom de vermelho forte. Já mantive prisioneiros para Clave antes, disse Magnus. O tom de piada tinha sido abandonado. Acho que vai achar a minha ficha muito boa nesse departamento. O meu contrato é dos melhores. Era imaginação de Clary ou os olhos dele pareceram se demorar em Maryse quando disse isso? Ela não teve tempo de ponderar. A inquisidora emitiu um ruído agudo que podia ser de entretenimento ou nojo. Tudo bem, então. Avise-me quando ele estiver bem o suficiente para falar, feiticeiro. Ainda tenho muitas perguntas para ele, disse ela. Perfeitamente, respondeu Magnus, mas Clary teve a sensação de que ele não estava prestando atenção a ela. Atravessou o gramado graciosamente e foi para perto de Jace. Era tão alto quanto magro, e quando Clary levantou os olhos para olhar para ele, ficou surpresa pela quantidade de estrelas que havia surgido. Ele consegue falar? Magnus perguntou a Clary, indicando Jace. Antes que ela pudesse responder, os olhos de Jace se abriram. Ele olhou para o feiticeiro, tonto e confuso. O que você está fazendo aqui? Magnus sorriu para Jace e seus dentes brilharam como diamantes afiados. Olá, colega de quarto, disse ele.